Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chamou de Sextou com Livros. O livro hoje é muito bacana e eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? Um pouco diferente hoje, porque o livro eu marquei muita coisa para comentar e essa primeira parte que eu vou fazer é apenas uma introdução mesmo, né? Falando rapidamente sobre o livro, sobre o autor. E na segunda parte, quem tiver condições, tempo, que eu acho que vai ficar um pouco mais demorado, talvez uns 20 minutos ou mais, aí eu vou pegar realmente algumas partes do livro, ler e fazer uns comentários, que eu achei muito bacana. O título do livro chama, como eu acho que eu já falei, é Imortalidades. O autor é Eduardo Janetti. Começando então pelo autor, rapidamente, o que é Eduardo Janetti? Eduardo Janetti é conhecido, né? É um professor conhecido, escritor e filósofo, conhecido aí na mídia, né? Ele nasceu em Belo Horizonte, então é mineiro, né? Em 1957, portanto ele tem 2 anos a mais que eu, não completou os 70 ainda, mas está perto. Ele formou-se em economia e em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E obteve o PhD na Universidade de Cambridge. Ele é foi professor universitário por 30 anos e é autor de vários livros, entre eles esse Imortalidade, né, que é de agora, 2025. Também escreveu Auto Engano, O Valor do Amanhã, Tópicos Utópicos e O Anel de Giges. Ele é membro efetivo da Academia Brasileira de Letras. No meu modo de pensar, todo mundo que está lá é uma mancha no currículo, mas é história para outros vídeos, já até comentei sobre isso aqui, né? Muito bem. É um autor excelente, escreve muito bem, e esse livro dele, agora entrando no livro propriamente dito, Imortalidades, é um livro que eu comprei ano passado, em dezembro. Esse livro é de 2025, viu? A edição dele aqui, a publicação dele foi em 2025, é um livro recente. Eu comprei um sebo em Brasília, quando eu vou lá e visito meu irmão, meus parentes de lá de Brasília, e a gente sempre vai no sebo ali na 208, 206, 208, tem uns sebinhos ali na Asa Norte de Brasília, muito bom. A gente sempre vai, meu irmão sempre faz doações de livro lá, e a gente sempre compra um livro ou outro lá, interessante. A gente acha coisa interessante. Esse livro, ele é 2025, mas novo, mas estava lá no sebinho e eu comprei. Ele é dividido em 4 partes, né? Eu vou dizer elas aqui rapidamente. Mas interessante é que os capítulos deles são 235 capítulos. Eles são, assim, alguns pequenos, outros de 2, 3 páginas, mas assim, um que às vezes tem apenas uma frase. O capítulo é de uma frase. É tão interessante a forma que o autor colocou, né, nesse livro, que ele fica assim, por exemplo, não sei se dá para ver aí, ó. Tá vendo? Os capítulos, horas são assim, de página, página e meia, e horas são apenas uma frase, como este aqui que eu estou mostrando para vocês, tá entendendo? Então é uma forma bem diferente, por isso que ele tem 200, eu estou chamando isso de capítulo, que é numerado de 1 até os 235, né? Eu chamo de mini capítulos, né? E é dividido, então esse livro faz 423 páginas. É um livro profundo sobre filosofia e ciência, né? Eu acho que é mais filosofia. E como eu disse, ele é dividido aqui em 4 partes, né? Ele tem um prefácio e abertura do próprio autor, no qual ele introduz o tema, e aqui e acolá ele fala que esse livro não é sobre a morte, mas pelo nome dele vocês já estão vendo, imortalidade, né? Já tem morte no meio, né? Então, é da palavra, né? E na verdade é o dueto, né? Vida e morte, como eu falo, de gêmeos siameses que não se separam nunca, já nasceram juntos, né? E o tema desse livro é esse, é muito interessante. Ele faz umas viagens profundas aqui, sabe? Profundo, desde a Grécia Antiga, antes disso, até os dias atuais, passando por ciência, sobretudo, e filosofia. Então, após o prefácio e a abertura, ele tem a parte 1, que é o prolongar a vida, a parte 2, esperanças supraterrenas, a parte 3, estimativas terrenas, e a parte 4, o presente absoluto. E no final ele faz um epílogo. Então, que essa primeira parte do vídeo aqui de hoje, né, da apresentação de hoje do livro, seja pequenininha, eu vou mostrar nessa primeira parte, só para vocês terem uma ideia como isso aqui é poesia em prosa, muitas vezes aqui o que ele coloca é poesia em prosa, eu vou mostrar para vocês nessa primeira parte apenas, e coincidentemente é o último capítulo, é o 235, aquele que eu achei com maior teor, vamos dizer assim, filosófico e poético e artístico. Ele diz assim, o subtítulo desse capítulo, o título é pequenininho, ele coloca no início do texto, é assim o título, ó, Olhos nos olhos da imensidão.
Aí é bem pessoal isso, né? Ele diz assim, ó, sou uma pessoa irrisória de uma espécie bizarra, num país absurdo, de um continente acanhado, num planeta tacanho, ora gelado, ora prestes a ferver, banhado por um sol medíocre dentro de uma galáxia minúscula, num universo macabro, entre infinitos mundos possíveis, todos igualmente gratuitos e condenados ao mesmo retorno. No entanto, existo e resisto. E da trama que dê conta do meu papel e de todos, no drama cósmico, não desisto. Lenta vírgula, rastejante, trago em mim todo o assombro do mundo. Quer dizer, no fim ele fez uma poesia em prosa, né, num parágrafo só, que ele deu o número, né, desse capítulo 235. Muito bem, esse aqui é só uma pequena introdução, né, eu queria mostrar, assim, falar brevemente sobre o livro, e aqui na sequência eu vou encerrar essa parte aqui. Quem tiver sem tempo, não precisa nem continuar, curta aí o vídeo, né, coloque o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal se não tiver inscrito, e quem tiver mais tempo, continue aqui comigo nessa segunda parte, que eu vou encerrar essa primeira agora. E na segunda, sim, eu vou ler algumas partes do livro que me chamaram bastante atenção e são interessantíssimas, né? Quem quiser ver, tudo bem. Quem não quiser também, não tem problema, pode terminar por aqui. Um forte abraço, primeiro abraço, depois eu mando os outros na segunda parte. Vamos então, daqui a pouco tempo, à segunda parte. Olá, muito bem. Então vamos para a segunda parte deste vídeo, que eu vou esmiuçar realmente com mais detalhes, né, e alguns exemplos aqui do livro Imortalidade de Eduardo Janetti, esse que eu estou comentando. Eu vou tirar o óculos aqui, se me permite, porque eu consigo ler melhor sem o óculos. Então, eu vou ler essa primeira partezinha aqui, que é um capítulo do livro chamado A Vida Não É Só Isso Que Se Vê, até uma alusão a uma música, né? A um sambinha, né? Ele está na primeira parte do livro chamado Prolongar a Vida, né? Primeira parte desse livro. Ele diz assim, ó, os órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo são altamente seletivos naquilo que registram e transmitem ao cérebro. O olho humano, por exemplo, não é capaz de captar todo o espectro da energia eletromagnética existente, tudo aquilo que seria, em tese, passível de ser visto, mas apenas uma pequena faixa intermediária chamada espectro visível. Isso é física, né, gente? O restante do espectro, cerca de 98% do total, não se traduz em percepção visual. A diferença entre luz e calor, por exemplo, é fruto da estreiteza do nosso aparelho óptico. O mesmo se aplica, mutatis mutandis, aos demais sentidos. É o crivo dos órgãos sensoriais, espiões do cérebro, que nos impede de ver a absoluta interdependência e singularidade de tudo. É a brutal seletividade do nosso aparelho perceptivo, adaptado ao ambiente evolutivo em que foi moldado, que nos protege da infinita complexidade do universo. A ordem que percebemos no mundo é essencialmente devida à pobreza da nossa experiência. O que a vista alcança? O mundo visível abriga o invisível. A ciência busca revelar e surpreender o invisível oculto no visível, apurar as provas da percepção. A evolução científica do século XVII franqueou ao olhar humano realidades insólitas e até então insuspeitas. A invenção do telescópio, por um lado, expandiu dramaticamente a fronteira do universo conhecido e validou a conjectura contraintuitiva de que a Terra não é o centro do universo, mas um planeta a girar em seu próprio eixo e ao redor do Sol. De lá para cá, ficamos sabendo que existem 100 bilhões de galáxias semelhantes à Via Láctea, cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas, e isso só na pequena região do universo que podemos observar. As imagens transmitidas pelo telescópio James Webb desvelam galáxias formadas 13,8 bilhões de anos atrás. A descoberta do microscópio, por sua vez, é o macromundo e o micromundo, né?
descortinou a existência de um microcosmo de rara complexidade e riqueza, um mundo secreto que o olhar humano jamais despreza, zilhões de seres animados, bactérias e protozoários, em fértil e febril agitação. O naturalista holandês Anton van Leeuwenhoek, pioneiro na microscopia, serviu-se do método amostral para estimar a população de 8,28 milhões de animálculos numa simples gota de água e provocou seus incrédulos conterrâneos ao dizer, em 1683, que existem mais seres vivos em sua boca do que habitantes dos Países Baixos. Ele era holandês, né? De lá para cá, ficamos sabendo que o corpo de uma pessoa adulta contém, em média, cerca de 100 trilhões, ou 10 elevado a 14, de células vivas, das quais cerca de 100 bilhões são células nervosas alojadas nos cérebros ou neurônios. Nos dois casos, o macro e o microscópico eram mundos velados que a astúcia e o engenho desvelaram. E, ainda assim, apenas a epiderme das coisas, a superfície do mundo passível de apreensão pelos nossos sentidos, aparelhos e modelos teóricos. Quantos véus por descerrar? É a questão que ele fala, por isso que é filosófico. Chegará o tempo, dizia Sêneca no século I depois de Cristo, em que a posteridade ficará assombrada de que fôssemos ignorantes de coisas tão manifestas. E o que dirão de nós, né? Veja que perspectiva interessante que ele coloca aqui, né? Eu achei isso fantástico, queria deixar registrado, né? Uma outra coisa que ele coloca aqui mais na frente, no capítulo 51, uma boa ideia, né? É a seguinte, ainda no capítulo, na parte, né? Na primeira parte, prolongar a vida. Ele fala sobre um item aqui, que é um palavrão, mas é uma coisa que a gente fica cabreiro quando a gente lê isso, sabe? A gente está passando por essa transformação. Veja que coisa interessante. O título desse capítulo chama Imortalidigitalização. É um palavrão, eu estou botando ele aqui. É assim, ó, o corpo decai e apodrece, a mente anseia e resiste. Por que não dar ao universo mental de cada pessoa uma existência emancipada, livre das carências e vulnerabilidades do corpo em que está imbricado? Olha só o que ele está puxando, o fio que ele está puxando. O impulso arcaico de alcançar a imortalidade em vida encontrou no transhumanismo uma corrente tecnocientífica nascida na Califórnia, veja bem, nos Estados Unidos, nos anos 1980 e financiada por multibilionários do Silicon Valley. Uma pitoresca manifestação. O alvo maior do movimento é nada menos que transcender as limitações da vida biológica corporal, com ênfase no doloroso enigma da morte, por meio do uso de mais avançado arsenal tecnocientífico, inteligência artificial, medicina regenerativa, nanomedicina, terapia genética, ferramentas CRISPR, edição genômica, né? Manipulação de células tronco e o que mais for o caso. Uma das principais apostas desse programa de pesquisa é o Mind Uploading. Olha que coisa doida. A ideia de converter personalidades humanas em programas de IA aptos e armazenados no ciberespaço ou carregados em máquinas ou clones. A digitalização dos conteúdos do cérebro, nossas memórias e desejos, pensamentos e afetos, sonhos e medos, a sensação de ser quem se é, e sua transferência para um artefato cibernético garantiriam a perpetuação da nossa consciência e vida mental para além da frágil e efêmera corporalidade em que nos foi dado existir, a imortalidigitalização, que é o palavrão, o título desse capítulo. Olha que coisa doida. Levado ao extremo, a utopia transhumanista considera bem-vinda a substituição de seres humanos com seus corpos pré-históricos herdados do passado evolutivo por máquinas inteligentes.
o mind uploading em supercomputadores faria da IA o próximo passo da evolução. Pâncreas, unhas, hipófise, a proposta do transhumanismo, em suma, é deixar o Homo sapiens para trás. É impossível prever até onde se pode chegar na busca de um sucedâneo tecnológico para a imortalidade da alma. É a crítica que ele começa a fazer, né? Como escreveu Marx no Capital, a tecnologia moderna pode exclamar com Mirabeau, impossível, ne me dit faire, c'est bête de moi. Desculpa o francês, mas a tradução é isso. Impossível, nunca se diga essa palavra ridícula. Um entusiasta do transhumanismo não diria melhor. Mas será minimamente plausível imaginar que no futuro, em alguns séculos ou milênios, talvez, nossos descendentes terão se transformado, evoluído, em seres incorpóreos ou entes eletrônicos a pairar no cyberespaço para a eternidade? A fantasia transhumanista parte da premissa de que os seres humanos são o problema, ao passo que a tecnologia é a solução. Olha que inversão de valores, né? Mas ele continua. O reducionismo implícito na proposta salta aos olhos e raia as bordas do desvario. É a crítica que ele faz como filósofo. Né? As pessoas não passam de máquinas anacrônicas imperfeitas de processamento de dados, e o mundo mental de cada um pode ser replicado em algumas linhas de programação. Ao se carregar o eu digital na nuvem, porém, o que restaria da pessoa que o originou? Que questionamento interessante. De que modo seriam traduzidos e preservados em código-fonte os seus vínculos de amor e amizade, o fluxo sensório, o calor de sua pele, a delícia de um banho de mar, o olhar apaixonado e tudo, enfim, que significa estar vivo entre os vivos? E sem querer, é claro, que os artefatos tecnológicos, por mais sofisticados, estão no mundo físico e, portanto, vulneráveis a bugs, hackers, apagões e colapsos imprevistos. A alma digitalizada, ou o que restar dela, passaria a existir como a cristã, fora de seu corpo. Porém, ao contrário desta, seria apenas potencialmente mortal. As miragens e falsas promessas do tecnosolucionismo, a crença de que existe uma resposta tecnológica para tudo, tem sido uma nota constante, quase uma obsessão da nossa era. Exatamente. O transhumanismo californiano pertence à família das fantasias de absoluto controle e assenhoramento da natureza que não raro redundam, como a crise climática, em terríveis e ameaçadoras formas de descontrole. O enredo é conhecido. No sonho tecnocientífico que se avizinha, no salto sócio-tecnocientífico que se avizinha, a aurora de um novo tempo, a promessa digna de fé e o passaporte da ansiada redenção. O futuro digital e a IA aí estão. Será diferente dessa vez? Com esperanças assim, quem precisa de distopias, não é verdade? Fiz questão de ler esse capítulo, apesar de ser longo, porque é muito bacana esse tema, né? Então, ainda nessa primeira parte, que é o prolongamento da vida, tem um outro capítulo aqui que é muito bacana. Diz assim, ó: pode a morte ser vencida? Isso aqui é muito bacana, gente, que é um dos propósitos desse livro, né? E diz assim, ó: do ponto de vista biomédico, penso eu, é plausível supor que sim. A morte no sentido estrito da senescência geneticamente programada, do soma, seguida do colapso final do organismo, poderá ser no futuro indefinidamente prolongada. A gente já sabe disso, né? Já vista o aumento da tempo de vida médio do ser humano, desde as cavernas até agora, né? A vida deixaria de ser um intervalo finito com duração desconhecida para se tornar um intervalo com início definido e duração potencialmente ilimitada. Embora o si da vida, sem máximo teórico estipulado, se nos afigure como uma quase certeza, o quando dessa conquista permanece aberto. Trata-se de uma questão de tempo, talento e recursos. Isso não significa, todavia, que a morte será vencida no seu sentido amplo e absoluto. Além dos acidentes e infortúnios a que estamos sujeitos na vida pessoal, atropelamento, tombo, engasgo, bala perdida, overdose e outras coisas, né? A estupidez cósmica jamais deveria ser subestimada. Eventos catastróficos
pontuam na trajetória humana desde os tempos imemoriais. A família de legendas em torno do dilúvio primordial, que demarca as grandes eras da existência, narrativa comum a diversas tradições culturais e religiões do Oriente e do Ocidente, atesta a ubiquidade do tema desde a mais remota ancestralidade. Finalizando esse capítulo, ele diz assim, ó, o histórico dos cataclismos do nosso planeta, terremoto, colisões meteóricas, eras glaciais, epidemia, fala por si. E sem esquecer, é claro, do mal que desde sempre os humanos infligiram uns aos outros. O Homo sapiens, observa William James, pode ser caracterizado do ponto de vista biológico como o mais temível de todos os animais predadores e, de fato, o único que preda de forma sistemática aos membros da sua própria espécie. E é verdade, né? Estamos vendo hoje em dia as quantidades de guerras que temos aí no mundo, de gente morrendo, né? Se as armas dos nossos ancestrais eram as mãos, as pedras e os galhos das árvores, o desenvolvimento de armas nucleares criou uma situação inédita na história, não só da nossa espécie, como da vida no planeta. Pela primeira vez no processo evolutivo de bilhões de anos, todas as formas de vida na Terra se tornaram dependentes de um simples juízo ético ou opinião humana, apertar ou não o botão. E estamos na mão hoje da figura que eu sempre chamo, né, aos amigos e os familiares de Donald Trump, né? Ele está aqui nesse livro, não com esse nome, mas vocês perceberam. E aqui mais na frente ainda, um outro capítulo, no capítulo 71, ainda nessa parte, prolongar a vida, o título desse capítulo o título do capítulo. Ele diz assim, ó, o corpo vivo, isso é bacana também, tem informações aqui que eu não sabia não, gente. Talvez muitos de vocês não saibam. Por isso que eu fiz essa segunda parte mais complexa, porque o livro é tão rico de informações e de pensamentos, de filosofias, que eu fiz questão de gravar esse vídeo, sabe? Se não for para ninguém, pelo menos para mim. Muito bem, diz assim esse capítulo 71. O corpo vivo mantém em estado de equilíbrio, um estado de equilíbrio autorregulado. A morte assinala a ruptura desse estado e deflagra um processo de transição rumo ao novo equilíbrio, a paz do pó. As etapas iniciais dessa transição obedecem a uma sequência padrão universal. As células são as menores unidades do organismo sobre os quais se pode dizer que estão vivas ou mortas. Quando o número suficiente de células do córtex cerebral morre em decorrência, digamos, de uma parada cardíaca, uma pessoa é considerada clinicamente morta. Veja que esse livro, esse capítulo é assim, é exatamente como ocorre a morte nos humanos, sobretudo. O que vem depois? Os sinais elétricos deixam de fluir pelos seus circuitos neurais e a consciência de si, por tudo que sabemos, se apaga como uma lâmpada quando o interruptor foi desligado. Livre da propulsão cardíaca, o sangue se move e oscila ainda em alguns instantes, antes de se render à gravidade e assentar na parte inferior do corpo, onde por fim coagula. Privados de oxigênio, as células de os cerca de 100 trilhões de células que nós temos no nosso organismo colapsam e se desintegram sob a ação de enzimas privadas de função quando a vida cessa. Gradualmente o corpo esfria e 3 a 4 horas mais tarde, mais ou menos isso, ingressa em estado de rigidez cadavérica. Os músculos e as pálpebras enrijecem, logo seguidos pelo resto de sua face e pelo pescoço. Em questão de horas, toda a superfície do corpo adquire um aspecto fosco e marmóreo. Mas no intervalo de um dia o processo se reverte e o corpo volta a se descontrair na mesma sequência em que enrijecera. Porém, as antigas feições são quase irreconhecíveis. Lábios enrugados, nariz retorto, bochechas tombadas nas orelhas e o globo ocular encolhido e encravado no crânio. Visto de fora é assim. Mas será só assim? Era uma vez alguém e no piscar de olhos ninguém. Serena ou tensa, risonha ou debochada, irônica ou nostálgica, a esfinge do rosto inerte do cadáver mira, provoca e interroga o olhar dos viventes. Tudo que sabemos sobre a morte
saiu do cérebro dos vivos. Rapaz, achei esse capítulo fantástico, a descrição da morte do ser humano, né? Que a gente vê isso todos os dias, né? Com os outros, obviamente, que os mortos não vê nada, pelo menos na minha opinião, e da maioria do pessoal que está nesse livro aqui. Muito bem. Na parte 2, que chama-se Esperanças Supraterrenas, tem um capítulo aqui, 80, que eu acho muito interessante também de ler aqui rapidinho para vocês. Isso é bem pequenininho. Ele diz assim, o título desse capítulo é O Eterno Presente. Clarão e estrondo, o raio antecipa o trovão. Se o sol sofresse um apagão nesse exato instante, nós demoraríamos 8 minutos e 18 segundos para notar o efeito. Maior a distância, maior o intervalo. O brilho da segunda estrela mais próxima da Terra demora algo em torno de 4 anos e 4 meses para se tornar visível aos nossos olhos. Ou seja, a gente está vendo o passado, né? Quando a gente olha para o céu. Daí que a visão do céu estrelado nos põe em contato não com o universo como ele é agora, que eu antecipei, né? Em tempo real, mas com eventos transcorridos há milhares e milhões de anos. Uma implicação curiosa disso é pensar a Terra vista do espaço. Aqui é interessante nesse capítulo que ele fala, como é que diz, o outro viés, né? Que eu mesmo nunca tinha pensado nisso, né? Ou seja, é como se você estivesse nas estrelas e olhando a Terra agora. O que significa isso, né? Olhando o passado da Terra, né? E o futuro, olha o que ele vai colocar aqui. Assim como as luzes de uma estrela morta permanecem brilhantes e visíveis no céu por muito tempo, podemos imaginar a luz refletida da Terra captada por um telescópio situado em algum ponto do universo. O fato intrigante é que, dependendo da posição exata e da acuidade deste telescópio, seria possível presenciar de novo qualquer evento de progresso ocorrido na superfície do nosso planeta. Os primeiros dias da Terra, a colisão de um meteoro que causou a era glacial, o terremoto de Lisboa, os funerais de Gandhi, ao final da Copa de 1970, o seu primeiro banho de mar. Todos esses eventos podem ser visualizados ao vivo por um observador devidamente situado e aparelhado, assim como podemos ver da Terra eventos celestes que ocorreram milênios atrás. Olha que perspectiva interessante. Do ponto de vista externo, ou seja, passível de apreensão pelos órgãos sensoriais, tudo o que aconteceu alguma vez na história do planeta está acontecendo agora em algum ponto do universo. Espaço e tempo são interdependentes. O que pode ser presenciado em tempo real a uma dada distância está por acontecer ainda a uma distância maior, embora tenha já ocorrido a uma distância menor. E quando o nosso minúsculo planeta pulsante desaparecer, um dia tudo indica, um dia acontecerá, virá, as misérias e esplendores de tudo que nele existiu restarão visíveis pelo tempo e espaço infinito, né, que o universo durar. O presente é eterno. Que perspectiva muito doida isso. Mas é verdade, né? Então, assim, esse livro é permeado dessas coisas, sabe, gente? Por isso que é apaixonante. Tem na parte 4, eu pulei a parte 2, a parte 3, né? Na parte 4, chamada O Presente Absoluto, tem um capítulo aqui, 199, veja que eu estou dando saltos aqui, né? Não vou ler o livro todo. O capítulo 199, que é interessante demais, chamado o Capricho Evolutivo. Ele diz assim, ó, os sentidos que nos ligam ao mundo, como espiões do cérebro, são altamente seletivos naquilo que captam e transmitem ao nosso sistema nervoso. Os cães ouvem apitos e as abelhas detectam nuances de luz, como os raios ultravioleta, que escapam inteiramente da grade sensorial humana, sabemos disso, né? A distinção familiar entre calor e luz, assim como entre massa e energia, segundo a fórmula de Einstein, não reflete uma realidade objetiva, mas é fruto da constituição dos nossos sentidos, como demais tudo, né? Quase tudo. O cérebro e o aparelho perceptivo que nos guiam e orientam na jornada da vida resultam de um longo, sinuoso e incremental processo evolutivo, em que o critério de sucesso não é epistêmico, a produção do conhecimento verdadeiro sobre o mundo e sobre nós mesmos, mas biológico, a sobrevivência e a produção de uma prole viável. Daí que os resultados da pesquisa científica, a começar da física,
se afastem radicalmente da nossa experiência sensorial espontânea e do senso comum, ao mesmo tempo que nos ensinam a olhar de fora e a nos distanciarmos de nós mesmos. O calor não está no fogo, o doce não está na fruta, o vermelho não está no sangue. A ilusão é fruto do modo como necessidades biológicas determinaram a evolução dos sentidos que herdamos dos nossos ancestrais do mundo natural. Se em vez da espécie primata em que calhamos de vir ao mundo, tivéssemos nascido em guias, besouros ou morcegos, a realidade das coisas nos pareceria bem outra. O que tomamos de bom grado como o real é tão somente o que o capricho de um longo processo evolutivo fez de nós. Que pensamento interessante, né? E o que vale a pena, e o que vale para a nossa condição epistêmica natural, não deixa de valer também, embora em outro patamar, para as mais avançadas ciência munida de telescópios, centrífugas e aceleradores nucleares. Essa, ao menos, é a conclusão madura de Einstein. Aí ele fecha esse capítulo com essa frase de Einstein. Ele diz assim: uma coisa aprendi durante a minha longa vida. Toda a nossa ciência, quando aferida em face da realidade, é primitiva e infantil. E, não obstante, é a coisa mais preciosa que possuímos. A palavras de Einstein, né? Um dos maiores entre nós. Né? E aí, gente, no epílogo, que é a última parte do livro, obviamente, tem uma parte que ele fala aqui que eu acho muito legal, que é sobre o epicurismo, sabe? Inclusive, depois ele faz uma crítica. Mas eu vou fechar essa segunda parte, que está realmente bem longa, com esse finalzinho, essa parte do livro, que é uma corrente filosófica que eu gosto muito e que eu acho que faz todo sentido na minha cabeça. Ele coloca essa parte aqui, depois faz uma crítica, né, que é muito crítica, ele, o filósofo crítico, mas eu não vou falar da crítica não, mas eu vou pelo menos colocar essa questão do epicurismo aqui, que eu acho que vale a pena para vocês, principalmente para quem não conhece muito. Diz assim, olha: para os que creem na morte como uma total aniquilação e o retorno ao abismo do não ser, não haveria o que temer. É o que propõe a filosofia epicurista. Embora o ato de morrer possa ser algo sofrido e remível pela dor que às vezes acarreta, dizem eles, né, os epicuristas, a morte não é nada para nós, visto que enquanto se vive ela não é, mas enquanto se estiver morto, ela não será. Obviamente, não existe morte para quem está morto, né? A convicção, e não existe morte para quem está vivo, né? É uma coisa muito doida o epicurista raciocina dessa forma. A convicção da absoluta extinção pós-morte torna o medo de que vem depois um sentimento irreal e absurdo, desprovido de solo, pela simples razão de que não há depois. Então, por que temer, né? Essa é a questão dos epicuristas. O juízo epicurista preserva, portanto, a aversão à morte. Uma vida humana longeva e bem vivida é um bem. Eu concordo com isso. Mas procura neutralizar o medo que ela naturalmente inspira e que as religiões insuflam em benefício próprio, e sabemos todos nós, né? Argumentar que a morte, longe de ser algo desejável ou temível, é algo indiferente na medida em que inexiste para os mortos. Ter medo da morte faz tão pouco sentido como ter pena dos mortos ou dos que nunca nasceram. O argumento epicurista, penso eu, tem o mérito de promover um salutar distanciamento reflexivo e, desse modo, contribuir para o enfrentamento da exploração e do atiçamento do terror da morte pelas religiões organizadas. Em seguida, como eu disse, ele faz uma crítica, mas eu não vou entrar no mérito. Então eu vou terminando por aqui, gente. Realmente ficou muito longo, como eu disse, ia dar uns 20 a 30 minutos, já estamos com 27, né? Quem veio até aqui, aí eu já li boa parte do livro para vocês, né? Mas quem quiser, eu recomendo. É muito bacana. Para a gente pensar, né, gente? Quem gosta de livro, para a gente pensar, né? Um livro à toa isso aqui não, um livro de filosofia e ciência. Muito bacana, né? Fiquem em paz mais uma vez, um forte abraço. E continuando e colocando as mesmos pedidos de sempre, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se estiver inscrito, coloque o sininho para receber as notificações.